OnPlug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do OnPlug dessa sexta-feira, 14 de março de 2025. Eu sou a Estela Bellini. E eu sou a Thaís Dias. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Volkswagen confirma investimento de 7 bilhões e 200 milhões de reais na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, até 2028. Você sabia que a nossa universidade tem um serviço de auxílio à saúde mental? Confira tudo no Giro USCS. Prepare-se para a corrida Oxente Run, em Ribeirão Pires, um evento esportivo de corrida unindo esporte e cultura. Evasão escolar é um dos problemas mais graves enfrentados no Brasil. Em comemoração ao Dia da Escola, este é o tema do quadro em pauta. Oficina Ateliê de Quintal estimula participantes a experimentar e criar a partir de elementos da jardinagem. No quadro Só Coisa Boa, merecida homenagem para a grande dama brasileira Fernanda Montenegro, em São Paulo, a estrela do filme Vitória. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. 12 milhões de reais devem ser investidos para a realização de projetos de drenagem do Grande ABC pelo governo do estado. A intenção é combater enchentes e financiar estudos e atualizações de projetos apresentados desde 2016. Entre as ações estão planos para o mapeamento das redes de drenagem e revisão do plano de manejo de águas pluviais. Além disso, está prevista a conclusão do piscinão Jaboticabal, que tem capacidade de armazenamento de 900 mil metros cúbicos de água, com a finalidade de reduzir as enchentes na região do Grande ABC. O investimento vem com bastante atraso. Os primeiros pleitos regionais foram apresentados em 2016, com 259 intervenções propostas, como a construção de canais e micro-reservatórios para mitigar alagamentos. A demora, para variar, é por questões burocráticas. A verba será dividida da seguinte maneira. Mauá vai receber 2 milhões e 800 mil reais para a revisão do plano de drenagem. Janema ficará com 6 milhões para a elaboração do plano diretor, enquanto que outros 3 milhões e 200 mil reais serão destinados a intervenções regionais. 19 estabelecimentos foram multados em Santo André por perturbação sonora no último fim de semana. A operação ocorreu em diferentes bairros da cidade, com o objetivo de combater o excesso de barulho e garantir o sossego da população. Além das multas, a ação também resultou na apreensão de 40 veículos e uma caixa de som. A ação foi resultado de diversas denúncias feitas por moradores incomodados com som alto, principalmente em bares e restaurantes. Segundo a Guarda Civil Metropolitana Andreense, além das multas, alguns locais podem enfrentar outras penalidades caso o problema continue. Moradores relatam que o barulho intenso tem sido um problema recorrente, principalmente durante as madrugadas. A Prefeitura de Santo André diz ter reforçado a vigilância e informa que operações desse tipo continuarão em andamento na tentativa de garantir a qualidade de vida dos munícipes. A Volkswagen confirmou um investimento de 7 bilhões e 200 milhões de reais na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, até 2028. O valor faz parte de um pacote maior de 16 bilhões de reais que a montadora alemã destinará ao país nos próximos anos, sendo que 13 bilhões serão destinados especificamente nas plantas do estado de São Paulo. A unidade de São Bernardo do Campo, uma das mais importantes da marca no Brasil, será responsável por produzir 2 novos veículos, com lançamentos previstos para 2026 e 2027. Além disso, a fábrica receberá ainda esse ano a produção do Polo Track, atualmente o carro mais vendido da Volkswagen no Brasil. Com mais de 55% do total de investimentos destinados a São Paulo, a planta da Anchieta se consolida como um polo estratégico para a montadora no país. O Hospital das Clínicas de São Paulo aparece novamente no ranking de melhores hospitais do mundo, segundo a revista norte-americana Newsweek. A revista avaliou um total de 2.400 hospitais distribuídos em 30 países, posicionando-se como o único hospital público brasileiro na lista que inclui 155 instituições do Brasil. Na classificação geral, o HC de São Paulo figura na 210ª colocação, entre as 250 mais bem avaliadas unidades de saúde do mundo. A avaliação considerou pesquisas online com profissionais da saúde, métricas de qualidade e segurança, experiências dos pacientes e o uso de questionários padronizados para medir os desfechos clínicos e otimizar processos.
Nesta edição, também foi incluído o critério de produção científica, considerando o volume e o impacto das publicações. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi inaugurado em 19 de abril de 1944 e é o maior complexo hospitalar da América Latina. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Entrar na universidade é uma grande mudança que carrega sentimentos diversos. Por isso, o cuidado com a saúde mental é essencial no processo de adaptação e dificuldades ao longo da graduação. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior, a ANDIFES, apontou em uma de suas pesquisas que 83,05% dos jovens têm dificuldades emocionais em seus percursos acadêmicos. Algumas universidades no mundo oferecem serviços de auxílio à saúde mental para a comunidade. E nossa universidade é uma delas, que também oferece atendimento psicológico à parte deste serviço. A Maria Eduarda conversou com os estudantes da USC sobre o tema e foi descobrir se eles conhecem os serviços da área de psicologia oferecidos à comunidade. Não conheço ainda. Infelizmente não conheço. Sim. Eu ouvi falar por cima só, assim, nas aulas, assim, no começo, na introdução, eles falaram sobre. Mais ou menos. Sim, esse eu conheço. Acho que é importante, né? Assim, eu ainda não fui atrás, mas acredito que se eu precisar vai ser de grande ajuda. Sim, acredito. Eu acredito que sim, porque às vezes você, sei lá, tá num dia difícil e aí você passa no psicólogo, conversa com alguém que é diferente e às vezes isso pode melhorar seu dia. Acredito que sim, acho que tudo que ajuda, assim, a gente, né, principalmente nesse âmbito de saúde mental, ajuda na experiência, né, na faculdade. E você? Conhece algum serviço à comunidade da USCS? No Brasil, estudos recentes mostram que 30% dos estudantes universitários relatam sofrer de algum transtorno psicológico, os mais comuns sendo ansiedade e depressão. A USCS tem um centro especializado para o auxílio à comunidade. E quem traz mais informações para a gente sobre o serviço de auxílio à saúde mental da USCS é a Maria Eduarda. Seja bem-vinda. Obrigada, Thaís e Estela. Ouvimos os depoimentos dos nossos colegas da USCS e também percebemos que muitos não conhecem os serviços da comunidade da USCS ou o CESEP. O Centro Especializado em Serviços Escola de Psicologia da nossa universidade oferece serviços que incluem psicoterapia, individual ou em grupo, orientação profissional e de carreira, entre outros. Para sabermos mais sobre esse trabalho, temos aqui conosco a professora doutora Rebeca de Cássia Danelucci, gestora do curso de Psicologia. Olá, professora Rebeca, seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, professora, como o CESEP funciona e há quanto tempo ele existe? O CESEP ele é o Serviço Escola de Psicologia, né? Todo curso de psicologia ele precisa ter um serviço escola. Então, ele funciona como uma porta aberta para a comunidade não da USCS. E já explico um pouquinho o motivo. Ele funciona assim, a gente tem uma primeira porta de entrada que é o acolhimento psicossocial. Então, a comunidade, né, externa à USCS, ela faz contato com nós por telefone ou pessoalmente, e aí a gente envia um formulário, é um forms, que a pessoa preenche, e aí, a partir desse preenchimento, ela vai para uma fila de espera. Os estudantes, quando estão no 8º semestre, eles fazem o primeiro estágio deles específico, eles têm os estágios básicos, eles vão para o estágio específico no 8º. E aí, são esses estudantes que fazem esse acolhimento psicossocial, que é por volta de 4 a 6 atendimentos, para entender a demanda para o serviço. Porque como a gente tem alguns serviços no CESEP e a gente também tem algumas parcerias externas, a gente faz esse atendimento para saber se aquilo que a pessoa está procurando é o que a gente tem para oferecer, em qual modalidade de serviço, ou se é uma demanda que vai além do serviço escola e aí a gente encaminha. E aí, quais são os encaminhamentos internos? A gente tem a psicoterapia, que acho que é o que usualmente as pessoas mais vão reconhecendo, o trabalho do psicólogo, mas além da psicoterapia, a gente tem orientação de carreira, a gente tem orientação à queixa escolar, a gente tem também a avaliação neuropsicológica e alguns trabalhos de reabilitação neuropsicológica. E aí, externamente, a gente tem o trabalho nas instituições de saúde e assistência social e educacional também. Tá. Quantos alunos já foram atendidos nesse período e quais as maiores queixas? A gente tem atendimento ao estudante. Eu até ia falar que eu ia explicar o porquê.
a gente não coloca um estudante da USCS atendendo outro estudante da USCS por uma questão ética, né? Muitas vezes eles têm questões próprias da vida universitária, que são muito parecidas, eles circulam, né, por ambientes, tanto na USCS quanto em festas, lanchonete, e que pode ser, né, desconfortável para o estudante que está sendo acompanhado por um estagiário estar no mesmo ambiente. E, às vezes, eles têm também questões com a própria instituição e que vai se misturar no atendimento, professores parecidos. Então, por uma questão ética, a gente não atende estudante. Mas eu tenho aqui uma planilha do último semestre de quantas pessoas nós atendemos nessas modalidades que eu falei. E foi 1.469 pessoas. 1.469 atendimentos e 708 pessoas foram atendidas. Quanto às maiores queixas, depende da modalidade do atendimento, né? A gente tem muitas crianças com dúvidas sobre um possível diagnóstico ou não, elas vêm para uma avaliação, muitas vezes saem sem o diagnóstico, né? Então, o processo de avaliação não é só dar o diagnóstico, mas também levantar outras hipóteses. Mas, como a gente também tem visto na sociedade, casos de ansiedade, de depressão, também é o que vem com uma maior frequência. E o que também não foge aos outros serviços de psicologia, a maioria são mulheres que procuram o serviço. Você falou um pouco sobre esses serviços e como que funciona para... como é o atendimento e como são os tratamentos em questão. Tá. A pessoa, quando ela entra no serviço, pelo acolhimento, aquele serviço que eu falei, ela pode ficar 3 semestres no serviço escola, né? Até porque, por conta da nossa lista de espera, a gente precisa também dar espaço para que toda a população seja atendida. Então, ela passa os primeiros semestres no acolhimento e depois ela vai encaminhada ou para algum desses serviços que ela fica um semestre e que aí ela pode dar continuidade no último semestre ou ser encaminhado para um outro. Então, a forma como funciona depende muito de qual área, né? A psicoterapia, por exemplo, é um trabalho que dura um semestre, que depois pode ir para o próximo, e é um trabalho de escuta, né? A gente pode até ter alguns outros instrumentos, mas o nosso pano ali de fundo é a escuta psicológica, né? A escuta do sofrimento, e a partir disso, dependendo da abordagem, que a psicologia tem muitas abordagens, a gente vai tendo aí os recursos para trabalhar, mas com a finalidade ela é sempre a mesma, do tratamento, né? Que a pessoa ela vem com sofrimento e que durante esse trabalho isso seja visto e que haja aí, né, um destino para isso. Qual a importância do CESEP para os alunos da universidade? E aí, nesse caso, os alunos de psicologia, mais especificamente. Tá. Bom, ele é de suma importância porque ele é o local onde os estudantes podem fazer as suas práticas de estágio, ou algumas das práticas, porque na psicologia a gente tem uma série de ênfases para os estágios, mas sem esse serviço, o estudante não teria esse espaço para poder fazer o trabalho de estágio e a prática clínica acompanhada, né, pelo professor supervisor e pelo orientador. Né? No CESEP, a gente tem os profissionais responsáveis técnicos do serviço que dão suporte para esses estágios, e a gente é uma clínica com CNPJ. Então, o estudante ele tem todo o conhecimento da prática psicológica ainda na universidade, do funcionamento de um serviço escola e de uma clínica. Legal. E qual a importância em buscar ajuda quando há problemas relacionados à saúde mental e como isso afeta os estudos? Tá. De parte de quem procura. Isso. Olha, eu tenho até uma reportagem, gente, que saiu ontem. Não sei se vocês chegaram a ver, mas que em 2024, o Brasil teve mais de 470 mil afastamentos de trabalho por transtorno mental. É um aumento, assim, muito expressivo em 10 anos. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas nos procuram quando o sofrimento já está se estendendo há muito tempo, né? Então, com trabalhos de prevenção, ou quanto antes a gente procura ajuda, a gente pode evitar um sofrimento a longo prazo. E aí acho que vale a pena fazer uma diferença entre sofrimento e adoecimento psíquico. Às vezes a gente costuma ver isso como sinônimo.
o sofrimento, ele é da experiência humana. A gente vai sofrer. Né? Lidar com a vida é lidar com prazeres, com amores e também com sofrimento. O adoecimento é quando esse sofrimento ele vai se estendendo e ocupando outros lugares da vida e que a gente vai se sentindo incapaz, né? Improdutivo. A gente vai vendo que há uma diminuição da nossa capacidade relacional. E aí a gente vai entendendo que é o adoecimento, né? Quando isso me impede de fazer coisas do dia a dia, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas chegam já com o adoecimento. Né? Não estou falando que todo sofrimento precisa ter acompanhamento psicológico, né? Mas quando a gente percebe que sozinho está difícil, é o momento de procurar ajuda. E às vezes a gente não percebe, as pessoas percebem por nós. Né? Os casos em que são levados, a gente percebe que já são mais críticos do que aquela pessoa que reconhece e vai sozinha. Mas tinha mais uma pergunta, né? Como isso afeta os estudos? E aí é na perspectiva do profissional. Tá, dos estudantes de psicologia. Também dos professores orientadores, porque quando eu pesquisei eu vi que eles são todos orientados por professores e psicólogos formados. Sim. Na psicologia a gente costuma muito falar do tripé. Né? A gente tem a formação, a supervisão e a análise. Não que a análise, o processo de terapia seja obrigatório, mas eu não gosto de entender a terapia como algo obrigatório. Se é obrigatório, deixa de ser terapêutico. Mas à medida em que a gente vai escutando histórias de vidas, escutando as dores das pessoas, a gente também tem as nossas. Né? Então, a gente vai percebendo que é o momento também da gente se cuidar. Então, para dar conta disso, a gente tem o estudo, a supervisão, que é um profissional, que acho que você falou do supervisor, que o estudante discute semanalmente os atendimentos que ele faz, do ponto de vista teórico. E aí, do ponto de vista pessoal, a sua terapia, essa análise pessoal para dar conta disso. Entendi. Bom, agradecemos a participação da professora doutora Rebeca de Cássia Danelucci aqui no Giro USCS. Muito obrigada, professora. Agradeço o convite. Obrigada. Volto com vocês, Estela e Thaís. Muito obrigada, Maria. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas nos stories do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participa! Se liga que agora é a hora dos esportes. Ribeirão Pires se prepara para mais um evento esportivo para os amantes das corridas de rua, a Oxente Run. O evento faz parte da terceira entoada nordestina, agendada para os dias 21 e 23 de março, com várias atrações musicais como Enoque Virgulino, Bicho de Pé e Elba Ramalho, além de uma programação repleta de cultura e gastronomia típica. A largada da corrida, no dia 23, será às 7 horas da manhã, no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, número 93. O tempo máximo para a conclusão da prova será 1h30. Com um percurso de 5 km, a prova promete reunir corredores em uma experiência unindo esporte e cultura nordestina. As inscrições estão abertas até segunda-feira, dia 17, e o custo é de R$ 75,50. O valor dá direito a um kit de participação que inclui camiseta, número de peito e medalha, e as vagas são limitadas. Não haverá reembolso em caso de desistência. Os kits para o Oxente Run devem ser retirados no dia 22 de março, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, no mesmo local do evento. Para a retirada, é necessário apresentar o comprovante da inscrição e um documento original com foto. Neste final de semana, a Fórmula 1 está de volta, e com o brasileiro no grid de largada após 7 anos. Com 5 novatos, as equipes iniciam um processo de renovação da categoria antes da mudança de regulamento no ano que vem. As novidades são Gabriel Bortoleto na Sauber, Isaac Hadjar na Racing Bulls, Kimi Antonelli na Mercedes, Jack Doohan na Alpine e Oliver Bearman na Haas. Outro destaque é a estreia oficial de Lewis Hamilton pela Ferrari, após sua última temporada na Mercedes ser abaixo da média e um pouco conturbada pela saída. O piloto inglês chega na equipe italiana com o prestígio de ser o maior campeão da categoria, na equipe mais campeã. A primeira corrida da temporada, que ocorre na Austrália, tem a classificação marcada para este sábado a partir de 1h30 da manhã. A corrida acontece no domingo com transmissão da Band para a TV aberta a partir da 00:30.
Uhul, vai Brasil! O campeonato de várzea começa com jogos equilibrados em Ribeirão Pires, com partidas realizadas nos Centros Técnicos de Treinamento, CTT, Ouro Fino e Santa Luzia. O torneio, que conta com o apoio da Prefeitura da Estância, teve o início marcado por duelos equilibrados e a confirmação do favoritismo do atual bicampeão, o Águia de Ouro. O Águia estreou com uma vitória convincente sobre o Maristela, vencendo por 3-0 e assumindo a liderança do Grupo A. No mesmo grupo, o Boa Sorte também começou bem e derrotou o Inter por 2-0, garantindo a vice-liderança. Pelo Grupo B, o Lago saiu na frente ao vencer os Leões por 2-1 e assumiu a ponta da tabela. No Grupo C, Aliados e Alvorada estrearam com vitórias e dividem a liderança. A chave D teve um desempenho sólido do Vila Sueli, que derrotou o Planalto por 2-0 e assumiu a liderança. Soma e Vasquinho também começaram bem. Os jogos foram marcados por muita disputa e equilíbrio, com 6 partidas terminando empatadas ou decididas por apenas um gol de diferença. Isso demonstra o nível técnico da competição e a competitividade entre as equipes nesta temporada. A segunda rodada rola nesse fim de semana, com novos confrontos que podem mexer na tabela e definir os rumos da competição. A expectativa é de mais jogos equilibrados e de alto nível técnico, mantendo o torneio emocionante até as fases finais. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo rola nesse domingo, às 6h30 da tarde, no Allianz Parque. E a finalíssima será disputada dia 27, uma quinta-feira, às 9h35 da noite, na Neoquímica Arena. O Allianz Parque não deve ter a capacidade máxima na primeira partida, porque um dia antes do jogo haverá a apresentação da banda britânica Simple Red. O show está previsto para terminar por volta das 11 horas da noite e será necessário, mais uma vez, uma complexa e ágil operação, com desmontagem rápida no palco, para permitir que Palmeiras e Corinthians duelem horas depois no mesmo local. O maior campeão paulista com 30 taças, o Corinthians tenta aumentar sua hegemonia estadual. Dono de 26 troféus, o Palmeiras busca o tetra, feito alcançado apenas uma vez pelo extinto paulistano, há mais de 100 anos. Vale lembrar que ambas as partidas terão transmissão de todos os detentores da competição, TV Record para a TV aberta e Cazé TV, TNT Esportes e Paulistão Mais nos streamings. E aí, Thaís, quem você acha que vai levar esse Paulistão? Sei não, hein? Vamos ver! Em pauta, a nossa entrevista da semana. Amanhã é o Dia da Escola, uma comemoração nacional para relembrarmos o papel de destaque que ela tem no nosso desenvolvimento. Infelizmente, não são todos que têm acesso a ela e nem todas as escolas do nosso país que têm excelência na qualidade de ensino. O abandono escolar é um problema complexo que exige ações conjuntas de diversos setores da sociedade. Pesquisa recente do IBGE revelou um cenário alarmante. 9 milhões e 100 mil jovens brasileiros, com idade entre 15 e 29 anos, abandonaram a escola sem concluir a educação básica até 2023. Outro estudo do Instituto reforça que a necessidade de trabalhar são os principais motivos do abandono. A proporção de mulheres fora da escola e da força de trabalho acaba por superar a dos homens, devido à gravidez ou serviços domésticos. Essa realidade impacta diretamente o futuro desses jovens e o desenvolvimento do país. É fundamental que a escola, a família, os governos nas 3 esferas e a comunidade trabalhem juntos para garantir que todos os jovens tenham acesso a uma educação de qualidade. Para falar mais sobre esse assunto, temos aqui a professora mestre e diretora acadêmica, Rosemarie Verrone. Bem-vinda ao Em Pauta. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria estar com vocês, principalmente falando de um assunto tão importante que é o acesso e a permanência das nossas crianças e jovens nas escolas. Professora, entre os motivos apontados para a evasão escolar estão necessidade de trabalhar, dificuldade de deslocamento, falta de estímulo, entre outras. Com tantas causas, quais são os principais desafios enfrentados pelas escolas para evitar a evasão escolar? Bom, de fato, né, nós temos segundo os dados do censo escolar, nós temos esses motivos que estimulam o abandono escolar, ou seja, a evasão. E entre eles eu destaco, na verdade, eu incluo uma questão importante que diz respeito ao pedagógico. Também aparece nas pesquisas do censo escolar a falta de conexão entre o interesse dos alunos e os conteúdos oferecidos pela escola, principalmente no ensino médio, que atende os jovens de 14 a 17 anos, em tese, né, porque temos
estudantes com uma idade até um pouquinho mais avançada do que essa. Essa é uma questão pedagógica que as escolas podem enfrentar, trabalhando na busca do interesse dos alunos a respeito dos temas que fazem parte do cotidiano, tornando-os ponto de partida para o trabalho com os conteúdos escolares. A Base Nacional Comum Curricular dá essa abertura e essa flexibilidade para que as escolas entendam que o que se trabalha na escola em termos de conteúdo precisa ter uma conexão direta com a vida, para que o aluno veja sentido e significado no que está aprendendo. Então, essa é uma questão importante, é bastante desafiadora, e os educadores precisam se debruçar sobre essa questão. Ok. Sabemos que o problema precisa ser enfrentado pelos governos nas 3 esferas. Porque, na sua opinião, apesar de a questão ser antiga, as ações não surtem efeito? Bom, nós temos aí uma questão importante. Nós tivemos políticas públicas nessas últimas 3 décadas que contribuíram significativamente para a redução dos indicadores de evasão. No censo de 23, apresentamos aí um percentual de 3% de evasão no ensino fundamental e 5,9% no ensino médio. Olhando os dados, as séries históricas, em termos de matrícula, abandono, retenção, enfim, dados importantes da educação, nós vemos que tem um avanço aí, e os números têm diminuído. Porém, parece pouco, 3% e 5,9%, mas em quantidade de crianças e jovens fora da escola, isso é um número bem expressivo, como vocês abriram a nossa conversa, citando aí 9 milhões. Isso é um número assustador, sem dúvida, né? Bem, nós temos aí várias políticas públicas, por exemplo, no ensino médio. Nós temos aí o programa Pé de Meia, que, olhando uma das razões do abandono, que é a necessidade de trabalho, né, de complementar a renda, é um estímulo, não é o suficiente, mas é um estímulo para que o jovem permaneça, né, nos 3 anos do ensino médio e, ao final, colando grau, né, e também tirando uma boa nota no Enem, ele tem aí uma remuneração. Outras políticas públicas também que vêm sendo implementada diz respeito ao próprio acompanhamento das crianças e dos jovens por intermédio de um programa muito interessante que é em parceria com a Unicef, que se chama Busca Ativa. A Unicef, em parceria com algumas instituições, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Dirigentes Municipais Escolares, criou esse programa Busca Ativa, que é realizado por equipes multidisciplinares, que, a partir dos dados levantados pelo censo, acompanham crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e muito propenso ao abandono. Então, essas crianças e jovens são acompanhados, as famílias são visitadas, embora algumas são muito reticentes, acabam tendo dificuldade de se relacionar com esses profissionais, mas são equipes que são treinadas, são preparadas para identificar essas razões ou outras que possam surgir, que possam levar as crianças a evadir e dar todo o suporte necessário para a criança e para as suas famílias, de modo que elas possam permanecer na escola. Essa é uma iniciativa bastante interessante, né? E, além disso, nós temos aí o ECA, que exige, né, que o acompanhamento da frequência por parte dos educadores, é obrigação do educador informar a gestão e a gestão, por conseguinte, as famílias, por faltas repetidas dos alunos, né? E tem também, a partir do ECA, foram criados os conselhos municipais, que também podem acompanhar, inclusive dando assistência às famílias, encaminhando, se necessário for, para órgãos municipais, estaduais, que possam dar o suporte que a família possa precisar. Então, existem algumas políticas públicas que têm dado resultado, mas nós precisamos de mais ações. Muito bom.
E como a escola pode trabalhar em conjunto com a família e a comunidade para garantir que os alunos permaneçam na escola? Isso é uma questão bastante interessante, porque a questão da gestão democrática na escola, que é um dos princípios da educação nacional, que foi implementado a partir da Constituição de 88, que traz aí no seu artigo 206 os princípios da educação nacional, entre os quais a gestão democrática. E esse princípio está contido também na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e precisa ser praticado pelas escolas. A gestão democrática não é simplesmente abrir as portas da escola para que os pais vejam o que está acontecendo lá, muito pelo contrário. A gestão democrática traz os pais para dentro da escola para que eles se tornem, de fato, corresponsáveis pela gestão da escola, no sentido de acompanhar os seus filhos nas tarefas, que sejam tarefas para casa, seja na própria frequência escolar, ou seja, a escola abrindo as portas para que os pais entendam o que é que está sendo feito na escola, qual é a proposta, qual é o papel dele, e para que a escola possa acolher também. O grande desafio dos gestores, e já fui gestora de educação básica, sei o quanto é complicado, você criar na família, criar junto à comunidade, essa ideia de que a escola é de todos. A gente vem aí de uma grande temporada de escolas fechadas com grades, portões altos, e o pai só é chamado em dia de reunião, uma vez cada bimestre, ou até menos do que isso, muitas vezes para bronquear sobre o comportamento, as notas dos filhos, então não passa a ser uma escola atrativa para as famílias. Então, a gente discute muito isso, que a escola pública, principalmente, tem que ser uma escola de todos. Ela tem que ser uma instituição educativa e acolhedora também para as famílias. As escolas que estão em bairros mais periféricos, com famílias em situação de vulnerabilidade, ela pode também criar propostas, projetos, ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da família. Então, eu preciso ter a escuta ativa, ouvir os pais, quais são as necessidades que eles têm. Vivi situações muito interessantes em que o currículo escolar trazia, inclusive no ensino médio, inclusive na EJA, que também pode ser cursada pelos pais, né, que são para maiores do fundamental maior de 15 e para ensino médio maior de 18 anos, trazer aprendizagem, por exemplo, sobre culinária. Quantas famílias, quantas mães passaram a ser empreendedoras porque aprenderam a fazer coisas que puderam ser vendidas e melhorar a qualidade de vida. Então, uma orientação sobre saúde, uma orientação sobre a educação dos filhos, uma proposta de formação que possa ajudar essa família a ser empreendedora e ganhar um pouquinho mais e melhorar a qualidade de vida, tudo isso traz a família para dentro da escola. E, por conseguinte, a família dentro da escola é um grande estímulo para o aluno não abandonar, porque ele vê a família lá, e a família vai falar bem da escola. Isso ajuda consideravelmente. É uma ação simples, mas é de uma grande repercussão. Sabemos que a pandemia da Covid-19 afetou os índices de evasão escolar no Brasil. Já conseguimos reverter esse impacto, professora? Bom, em termos de acesso e permanência, de certa forma, sim. Até porque, dos 4 aos 17 anos, nós temos aí as etapas de educação básica obrigatória. Né? E, aliás, quem vê criança fora da escola precisa denunciar, porque nós não podemos ser coniventes com essa contravenção. Porque a escola é um direito da criança e a criança precisa ser tutorada e encaminhada pelos responsáveis. Então, quando o responsável não está cumprindo com a sua função, compete à sociedade também cuidar dos direitos dessa criança. E aí consta no artigo 205 da Constituição: educação, direito de todos, dever do Estado e da família com a colaboração da sociedade. Nós temos por obrigação cumprir o nosso papel, né? Então, nós temos sim, né? Nós temos aí os números, de certa forma, ainda desafiadores, mas com relação à pandemia, o retorno está satisfatório, mas nós temos um desafio maior aí, que é a aprendizagem, né? Que é a defasagem que os alunos tiveram em virtude do afastamento por um período tão longo da escola. O Brasil foi um dos países do mundo que tiveram um tempo maior das crianças fora da escola, no mundo. Né? Então, o prejuízo disso é muito grande.
Então, o desafio hoje não é o trazer a criança para a escola e o jovem, mas é conseguir suprir essa defasagem de aprendizagem que ficou. Esse é o grande desafio, né? E de que maneira melhores condições de trabalho, planos de carreira e a capacitação dos educadores podem transformar o ambiente escolar e tornar as aulas mais inclusivas? Isso é muito importante, porque os professores de educação básica, mais particularmente desse nível de educação, têm um trabalho muito intenso, não só dentro da escola, mas também fora dela. Então, na medida com que o professor consegue um salário melhor, em que ele não tenha que dobrar períodos, trabalhar em mais do que uma escola, ele tem condição de fazer um trabalho mais focado na necessidade do aluno. Então, eu sempre digo, nós temos que olhar para todos e a cada um ao mesmo tempo. Então, quando o professor tem essas condições, ou seja, ele tem material suficiente na escola, ele tem um tempo de dedicação em que ele pode olhar para a sua turma, criar as atividades, fazer cursos de capacitação para melhorar o seu desempenho em sala de aula, só tem a ganhar, né? A questão da inclusão também é um grande desafio no Brasil desde a década de 90, quando as políticas de inclusão são obrigatórias a serem cumpridas, mas precisa formação para os professores, né? Nos cursos de licenciatura, nós aprendemos um pouquinho de Libras, discutimos um pouco as políticas de inclusão, mas o lidar com o aluno, com as suas necessidades, ainda é um grande desafio. Então, nós precisamos, né, pensar junto e ajudar os gestores, não só das unidades, mas dos próprios sistemas educacionais, a encontrarem uma saída para que essa questão da inclusão, principalmente, ela seja realizada com qualidade e que não seja mais uma sobrecarga para o professor. E uma situação constrangedora para os alunos, porque se o aluno, o professor não sabe lidar, é ruim para o próprio aluno com necessidade especial e é difícil para os demais, né? Então, tudo isso que vocês colocaram, sem dúvida, precisa ter um olhar mais dedicado às políticas públicas. Perfeito. Agradecemos a participação da professora Rosemarie Verrone aqui no Em Pauta. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo essa equipe por tratar de um assunto tão importante. Muito obrigada. Bom, cultura. Se liga na dica. O Parque Oriental de Ribeirão Pires recebe neste domingo a segunda edição do Day Park, um evento repleto de atividades para toda a família. A programação conta com opções de lazer ao ar livre, incluindo brinquedos infláveis, oficinas de arte, apresentações musicais e muita gastronomia. A trilha do Tapiá, rota ecológica do parque, também estará aberta para visitação. O evento tem início às 9 da manhã e segue até às 5 da tarde, garantindo diversão para todas as idades. O Parque Oriental fica localizado na estrada da São Judas Tadeu, Ribeirão Pires, e a entrada é gratuita. O Sesc Santo André traz nos dias 15 e 29 de março a oficina Restos Diários. A ação propõe a construção de um diário com capa de papelão e papéis diversos com costura panfleto. A oficina é realizada pelo Mínimo Diário, com orientações dos arte-educadores Paulo Luá e Vinícius Aruma. As sessões ocorrem neste sábado e no dia 29, às 2 horas da tarde, no Espaço de Tecnologias e Artes da unidade. A participação é gratuita e os ingressos devem ser retirados com meia hora de antecedência na unidade. Para os responsáveis e crianças que gostam de artesanato e atividades manuais, o Sesc São Caetano do Sul promove a oficina Ateliê de Quintal, onde os participantes vão experimentar e criar a partir de elementos de jardinagem, como plantas, terras e bacias. A oficina ocorrerá no dia 20 de março, às 10h30 da manhã, e é indicada para crianças de até 6 anos de idade e adultos acompanhantes. A atividade é gratuita e será no espaço de brincar da unidade. A peça infantil apresenta uma história divertida sobre amizade e descobertas em um acampamento de verão com canções originais. O espetáculo será neste domingo, às 5 horas da tarde, e os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Express e vão de R$ 70 a R$ 140. E para quem curte stand-up, o humorista Jordan Matheus se apresenta amanhã com seu show Passando de Fase no Hilários Comedy ABC. Com uma abordagem cômica, Jordan irá compartilhar os perrengues e momentos marcantes de sua vida e que moldaram sua carreira profissional. O show está marcado para as 9 horas da noite, com a abertura da casa às 7h30. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 89,90 e já estão à venda na plataforma Bilheteria Express. O Hilários Comedy ABC está localizado na rua Dom Pedro II, número 1051, em Santo André. Garanta já o seu!
E aí? Vamos falar de coisa boa? Andréa Michele Reis e o pai encontraram juntos a felicidade depois de 26 anos separados. No dia 5 de outubro de 1999, Andréa sumiu de casa sem deixar rastros, o que logo alarmou o seu pai, que começou a busca. Na época, a principal suspeita era a mãe da garota, Rose Tenório, que não possuía sua guarda legal. Porém, graças à perseverança do pai de Andréa e os esforços policiais, a garota foi encontrada 27 anos depois, no México, em Puebla, por conta da realização de um teste de DNA, feito pela empresa de genealogia genética forense, a OTAN. A dama do cinema nacional, Fernanda Montenegro, de 95 anos, recebe a homenagem no Teatro Municipal de São Paulo. Nessa segunda-feira, durante a pré-estreia do filme Vitória, Fernanda foi aplaudida de pé por toda a plateia, além de reverenciada pelo diretor, Andrusha Wendington. A atriz agradeceu dizendo, abre aspas, essa noite é pra mim também muito especial, porque na idade que eu estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos, como já estou fazendo há bastante tempo. Mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial nesse palco aqui, agora. Muito obrigada. Fecha aspas. Mas e aí? Você também está animado para a estreia de Vitória, estrelando Fernanda Montenegro? Olha, eu acho que vai ser um sucesso, assim como foi o filme Ainda Estou Aqui. Com certeza, mal vejo a hora. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Estela Bellini e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou a Thaís Dias e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Tchau! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.